agora Culto Evangélico Luterano. Oferecimento: Farmácias Guembala e Riomed. Serviços de Torno Metzler. Royal Ciclo. Quero desejar a todos um cordial bom dia. Que bom que você está aqui neste domingo de manhã. Também quero saudar aqueles que nos assistem pela TV. Que Deus abençoe você nessa manhã. Que Ele fale conosco. Eu quero te convidar, logo de início já, se você puder ficar em pé, para nós cantarmos o hino número 106 do Inário Vermelho, Pai de Amor. 106 do Inário Vermelho que está sobre os bancos. Sejam todos muito bem-vindos e que Deus fale com você neste domingo de manhã. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero, prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso tu és. Meu Jesus amoroso tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste. Meu Jesus amoroso tu és. Santo Espírito Consolador. Santo Espírito Consolador, tu nos santificas, em nós sempre habitas. Santo Espírito Consolador. É em nome deste Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, como nós cantamos, que nós nos reunimos. Eu convido para nós cantarmos mais uma vez, Michael, o hino, para que nós aprendamos ele e cantamos, declarando esta crença, essa confiança no Trino Deus, em nome do qual nós nos reunimos aqui. Mais uma vez o 106. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso tu és. Meu Jesus amoroso tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste. Meu Jesus amoroso tu és. Santo Espírito Consolador. Santo Espírito Consolador, tu nos santificas e em nós sempre habitas. Santo Espírito Consolador. Quero acolher você hoje de manhã com esse texto de João 3, versículo 17, que diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Esta é a obra de Cristo. Deus o enviou para que o mundo, eu e você e a criação como um todo, fosse resgatada da perdição eterna, e Ele vem a mim e a você e nos convida a andar com Ele, a viver esta realidade da presença de Deus conosco, porque Deus amou o mundo. Tem o versículo anterior a esse que nós saudamos. Que você nessa manhã, você que nos assiste, você que está aqui, que você seja cativado
por este amor de Deus, este amor que é fato, não é só palavra, porque Ele morreu em nosso lugar. E eu quero te convidar para nós orarmos, pedindo para que o Senhor venha falar conosco. Pai amado, te louvamos porque Tu és aquele que manifestaste o Teu amor na pessoa de Jesus. Obrigado, Senhor, porque este amor que Tu demonstraste na cruz nos constrange e nos chama a andar contigo. Nesta manhã, Senhor Deus, que estamos neste lugar, que Tu venhas falar conosco, que Tu venhas, Senhor Deus, cativar aqueles que talvez entram aqui com desespero, angústia, com sofrimento. Que Tu venhas, Senhor Deus, dar livramento, conforto e consolo a cada um. Que Tu abençoe, Senhor Deus, este momento de culto. Que Tu haja naqueles que não podem estar aqui hoje de manhã por virtude de doença ou alguma dificuldade. Que Tu abençoe cada um. De forma bem especial, nós oramos pelo pequeno Arthur, que está internado em Blumenau, recém-nascido, Senhor Deus, que Tu esteja com ele, que Tu abençoe a sua família, que Tu, Senhor Deus, o restaure e que ele, Senhor Deus, saia do hospital, logo com saúde para conviver com a sua família. Assim nos abençoe nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, obrigado. Hoje de manhã nós teremos batismo e eu quero convidar você para nós cantarmos o hino número 135, agora do hinário HPD, do hinário tradicional da nossa igreja, Hinos do Povo de Deus. Enquanto nós ouvimos o hino, eu convido os pais e padrinhos para trazerem à frente então as crianças que serão batizadas, a Helena e o Vitor. Deus abençoe a nós todos. Cantamos 135. Com gratidão e alegria, nós chegamos a Ti, Senhor. Ovelha, terra preciosa, confiamos ao bom pastor. Tu convidaste os pequenos, Tu lhes impuseste a mão. O reino lhes prometestes, a paz e da salvação. Assim, Senhor, batizamos a criança em nome de Deus, rogando que Tu as conduzas por graça ao reino dos céus. Rogamos que a abençoes e que nos assista, Senhor, a viver o Teu Evangelho, a testemunhar Teu amor. Quero dar as boas-vindas aos pais, aos padrinhos. Nessa manhã nós queremos proceder então num dos sacramentos que a nossa igreja tem, e logo mais vamos fazer o outro, que é a Santa Ceia. O batismo é um ato que nós realizamos em comunidade, seguindo uma orientação do próprio Cristo, que lá em Mateus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão, portanto, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Quando a gente faz o batismo de criança, a gente sempre faz a parte mais simples da história. Porque você trazer uma criança ao batismo é simples. O máximo que a criança pode fazer é chorar, talvez, né? Umas delas nem choram. Porque o batismo quer ser um sinal de que vocês, pais e padrinhos, se comprometem a ensinar a criança batizada a ser discípulo de Cristo. Porque a ordem desse versículo é fazer discípulos. Então, quando vocês trazem os seus filhos, afilhados, afilhadas e filhas, para serem batizados,
Os pequenos não podem assumir este compromisso, porque eles não têm nem condições de fazê-lo. Vocês os assumem. Como foi dito também no curso de pais e padrinhos, vocês têm uma responsabilidade de educar, de ser exemplo, de orientar os vossos filhos, afilhados, afilhadas, os pequenos hoje, a Helena e o Victor. Então eu quero perguntar para vocês, pais e padrinhos, conscientes dessa responsabilidade que vocês assumem, eu vos pergunto, vocês de fato assumem esse compromisso de serem para o Victor, para a Helena, exemplos na vida de fé e ensiná-los no Evangelho de Cristo? Se for este o desejo de vocês, então respondam sim, com a ajuda de Deus. Sim, com a ajuda de Deus. Vocês também se comprometem a serem exemplos para eles? Porque criança é assim, ele não aprende por palavra, né? Ela aprende vendo. Se vocês nunca orarem, eles não vão aprender a orar. Se vocês nunca lerem a Bíblia, eles não vão aprender o que é ler a Bíblia. Então eu pergunto para vocês, pais e padrinhos, vocês se comprometem diante de Deus, diante da comunidade também, a serem este exemplo, de buscar a palavra de Deus, orar e ensinar seus afilhados, a Helena no caso agora, e o Victor, a aprenderem da Bíblia? Se for esse o desejo de vocês, então respondam sim, com a ajuda de Deus. E eu quero convidar a comunidade agora para ficar em pé, quem puder. O batismo ele é sempre feito em comunidade, porque o cristianismo é comunitário, ele nunca é individual. Por isso que o Pai Nosso é Pai Nosso, não é Pai meu. Ele é pão nosso, ele não é pão meu. Ele é perdoa-nos, não é me perdoa. É sempre inclusivo, sempre é nós, em vez do eu. Nós vivemos em comunidade, para dentro da comunidade nós realizamos o batismo. Então eu quero perguntar para nós agora, comunidade, né? Nós também nos comprometemos a criarmos os ambientes adequados para que a Helena e o Victor aprendam da palavra de Deus e também cresçam na fé. Se for este o nosso desejo e o nosso compromisso, então nós todos como comunidades respondamos sim, com a ajuda de Deus. Nos comprometemos com isso? Sim, com a ajuda de Deus. Amém. E eu quero convidar a todos nós a confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Juntos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Esta é uma confissão. Confissão é diferente de oração. Confissão é uma declaração daquilo que eu creio. Então, se você tem dificuldade de saber o que ensinar para o seu filho, para o Victor e para a Helena, quando eles crescerem, pegue o credo apostólico e ensine. Creio que Deus é Pai, que Jesus Cristo e o Espírito Santo. Essa é a nossa fé, declaração dela. Então eu convido agora a Helena Estel Bruschi para ser trazida até a pia batismal. A comunidade pode assentar, obrigado. Pode aproximar ela pertinho aqui. Helena Estel Bruschi, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja contigo e permaneça contigo, hoje e sempre. Amém. Pode levar para o altar. Passou. Victor César Vaz, eu convido também para ser trazido até a pia. Victor César Vaz, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo.
Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja contigo e permaneça contigo hoje e sempre. Amém. Podemos voltar ao altar, obrigado. Convido os pais então para trazerem as crianças mais perto do altar, para a gente orar por elas, por vocês, pais, mães. Pode parar os dois casais aqui de frente para mim. Eu quero convidar então quem tiver liberdade na comunidade, também os padrinhos aqui, estenderem a mão à frente como sinal de bênção na vida dos pais e das crianças, que a gente faça então. Pai amado, abençoa a vida do Victor, abençoa a vida da Lilian, do Eduardo, Senhor Deus, como pais, que Tu os conduz, que Tu os guarde na Tua presença e que eles de fato sejam aquilo que eles se comprometeram aqui, exemplos para o Victor. Abençoa também, Pai amado, mais uma vez a Helena, abençoa o Márcio, a Josimere, Senhor Deus, cuida deles, abençoa seu irmãozinho, que eles sejam famílias que andam contigo, que Tu os guarde e o protejam, em nome de Jesus. Amém. Também, obrigado, só aguarda um pouquinho mais. Nós queremos cantar o hino número 206 do HPD, 206. Bondoso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor, e nos manda que levemos a seus pés a nossa dor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque não confiamos tudo a Ele em oração. Andas tristes carregado de pesares e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou, quando para ver remido o culpado se encarnou, derramou precioso sangue para as manchas nos lavar, nos em vida e no futuro já podemos alcançar. Este é nosso amigo bondoso, que é Cristo Jesus. Nos preparando para a reflexão, agora, logo mais desse próximo hino, eu quero te convidar para você pegar o inário vermelho, então, que está nos bancos, e que a gente cante o 62, que diz: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Que este hino, de alguma forma, seja a nossa oração também nessa manhã, quando vamos ouvir a palavra de Deus. Que o nosso coração, de fato, seja um barro mole, um barro moldável, não um barro seco, onde nada entra e nada muda. E que o Senhor Jesus seja esse instrumento de mudança. Então cantamos o 62. Eu quero ser, Senhor amado. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha
Agradeço ao pessoal do louvor que nos conduz os hinos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja contigo nessa manhã. Quero conversar com você sobre um texto que é conhecido. Eu não vou lê-lo aqui, talvez se você quiser ler em casa, você pode ler. É Lucas 10, a história do bom samaritano. Na verdade, o bom samaritano é uma inclusão feita por pessoas pós-escrito bíblico. Isso não está lá, fala apenas do samaritano. Mas eu queria começar contando uma história de um homem chamado Albert Schweitzer. Não sei se você já ouviu falar dele. Albert Schweitzer, ele formou-se em teologia, pastor, filósofo, e logo de formado ele foi nomeado docente da faculdade, e ele era um dos maiores intérpretes de Bach, um produtor de órgãos. Fiquei pensando, será que esse órgão não é dele? Ele, em 1905, com 30 anos, tendo uma carreira brilhante, muito respeitado no mundo acadêmico, ele resolve aos 30 anos fazer medicina. E ele faz medicina em 1910, ele se forma, ele vai para o Gabão. No Gabão, ele começa a trabalhar como médico para aquele povo que era miserável, onde os recursos eram mínimos, a higiene não existia, tanto que a primeira clínica dele foi formada dentro de um galinheiro. E ali ele começou a atender aquelas pessoas carentes, aqueles que tinham dificuldades, doentes, mas a carência era muito grande, e mesmo assim ele se dedicou a este serviço, atendendo mais de 40 pessoas por dia, e ali ele servia às pessoas, e enquanto ele servia às pessoas, ele ensinava o Evangelho para elas. Em 1910, se você sabe a história, a Primeira Guerra Mundial, e ele então é deportado do Gabão, levado para a Alemanha, ou para a França, e ele lá passa anos num campo de concentração, onde ele sofre as mais variadas situações de sofrimento. Neste período ele escreve um livro que tem o título Decadência da Civilização. Termina a guerra, este homem, que talvez poderia ser um momento onde frustração, de desânimo, ele volta para a África, para o Gabão, levando uma equipe médica com ele, e ele então começa a fazer um hospital no Gabão. Lá, ele ergue esse hospital junto com outros profissionais, e em 1952, Albert Schweitzer recebe o Prêmio Nobel da Paz, como reconhecimento por aquilo que ele fez. No momento que ele recebe este prêmio, ele é reconhecido como um grande homem. Em 4 de setembro de 1965, ele morre no Gabão. Diz a história que o seu coração está sepultado no Gabão. Albert Schweitzer Hospital. Este é o nome do hospital que tem até hoje na África, no Gabão. Por que eu conto essa história? Porque nós estamos conversando numa série de pregações no culto da noite sobre misericórdia. Sobre nós sermos, como igreja cristã, agentes de misericórdia. E este homem, Albert Schweitzer, é o homem que inspira estes atos de misericórdia. Nós estamos usando o texto do samaritano. Se você não lembra a história, eu vou contá-la rapidamente. Jesus é interrogado por um mestre da lei e perguntado: Senhor, como eu posso herdar a vida eterna? Daí Jesus diz: sabes os mandamentos? Sim, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E aí ele pergunta, o mestre da lei: quem é meu próximo? Então Jesus diz: descia
pela estrada de Jericó um homem, ele foi assaltado, foi roubado, foi maltratado e estava caído, ensanguentado à beira do caminho. Desce pela estrada de Jericó um sacerdote. Ele, vendo aquele homem, passa de lado e o deixa caído. Passa um levita, que mais ou menos na nossa época seria o pastor, o sacerdote, e o levita, o ministro de louvor. Mais ou menos essa é a figura. E aí passa o levita, olha aquele homem caído e passa de lado. E aí Jesus diz: vem o samaritano. Ele olha aquele homem, o ajuda, unge suas feridas com óleo, o coloca no seu jegue e leva ele até uma hospedaria e diz: tratem deste homem, e se vocês tiverem despesas, eu na volta pago o que foi gasto. E aí Jesus pergunta para o homem: quem é o próximo do homem caído na estrada de Jericó? O homem pergunta, Jesus diz para ele: então, quem é o próximo deste homem? O samaritano, aquele que usou de misericórdia. O homem responde, e Jesus diz: vá e faça tu o mesmo. Então esse é o texto que ele tem usado como pano de fundo. A gente já tratou vários pontos sobre ele, e a gente está tratando com o tema misericórdia na estrada de Jericó. A estrada de Jericó é conhecida como a Via Sangrenta. Era uma estrada muito escura, difícil, onde tinha muitos lugares para ladrões, assaltantes se esconderem. E essa é a figura que Jesus usa. E nós temos dito, nós vivemos na estrada de Jericó. Se você olhar as nossas estatísticas de violência, a nossa estatística de insegurança, de miséria, 20% da população brasileira vive na miséria. Um número enorme de gente não tem acesso à escola pública, à escola adequada. Existe um dado que a gente não se dá por conta, mas 83% das pessoas que têm problemas mentais vêm da pobreza. Então nós vivemos num mundo onde a estrada de Jericó é presente, ela é real, ela está conosco. Se você vai na nossa secretaria, de vez em quando você vê pessoas sentadas na escada da nossa secretaria, bêbadas, sujas, pedindo dinheiro. Já tentamos várias vezes ajudar, às vezes não dá certo, as pessoas também não querem, às vezes. Essa semana eu estava indo para a secretaria e teve a quinta-feira, eu acho que teve um sol bem forte, né? Essa semana teve um dia que o sol estava assim que estava fritando, né? Eu tinha um homem desses deitado assim, bem no sol. Eu disse para ele: o senhor não quer ir para a sombra? Vamos, chamei ele, nisso veio mais alguém, nos ajudamos ele a ficar na sombra pelo menos. Misericórdia. Essa é a palavra que a gente tem estudado, tem visto, e Albert Schweitzer é um exemplo de misericórdia, que na verdade misericórdia é você olhar para as necessidades humanas e, através de atos concretos, satisfazer estas necessidades. Queridos, o Evangelho de Cristo no século 21, ele não vai impactar ninguém se nós não agirmos de forma concreta. A gente é grato por aquelas ações que temos, né? Por exemplo, a Natal na caixa de sapato, que depois no final você pode pegar uma caixa e preencher com presentes para serem doados para crianças. A gente é grato por isso, por pessoas que se voluntariam a fazer isso. Mas nós não podemos transferir os atos de misericórdia para um departamento, para um ministério. Atos de misericórdia, ou seja, olhar para as necessidades das pessoas e concretamente supri-las, é uma função de todo aquele que crê. Minha e sua. Minha e sua. Nós, para agirmos de forma misericordiosa, nós temos que ter consciência das necessidades humanas.
Necessidades humanas, Tim Keller diz assim, são dependências, porque nós fomos criados como seres dependentes. Somente em Deus nós podemos nos tornar suficientes. Agora, separados de Deus, o ser humano, a humanidade, a criação, está sob a maldição do pecado. As dependências humanas, elas não suprem o vazio existencial nosso. Elas não suprem as nossas frustrações, as nossas dores. Então, para que a gente entenda por que são necessários atos de misericórdia por parte daqueles que declaram Jesus como Senhor, nós precisamos entender quais são as necessidades ou a natureza da necessidade humana. Nós somos carentes, eu e você. Nós somos pessoas que precisam de Deus em nossa vida, e as necessidades nossas se manifestam porque nós estamos separados deles. A raiz de todo o nosso sofrimento é a nossa separação de Deus. Quando você olha alguém caído diante de uma secretaria, como eu citei, nós, talvez humanamente, a primeira reação nossa seria: o que esse homem fez para estar ali deitado? Talvez seja uma pessoa com pouco caráter, talvez seja uma pessoa que não tem força em si mesmo para vencer aquilo que está derrotando. Mas na verdade, quando nós enxergamos alguém na sarjeta, nós não vemos mais do que nós somos diante de Deus. Por mais bem-estar que tivermos, por mais vida adequada que tivermos, porque nós vivemos de uma forma separada de Deus. E eu chamo estas separações de alienações. Alienação é você ser usado para aquilo para o qual você não foi criado. Uma desvirtualização do uso de algo. Por exemplo, você tem relógio. Quando você usa o relógio como martelo, você está desvirtualizando o propósito do relógio. Ele está alienado. Ele não vai executar aquilo para o qual ele foi feito. Assim somos eu e você. Quando nós olhamos para um ser humano que está de uma forma bem evidente passando por necessidades, nós precisamos ter um pano de fundo bem claro, que aquela situação daquele homem ou daquela mulher, daquelas pessoas, nada mais é de que, em primeira fonte, manifestação do ser humano, da humanidade separada de Deus, alienada de Deus. Como igreja cristã, nós precisamos ter essa consciência sempre, porque senão nós vamos olhar para as pessoas que têm necessidade e vamos condená-las, e talvez vamos colocar nelas em primeira mão a total responsabilidade sobre a sua situação. Não estou descartando que existe responsabilidade humana por trás de toda situação depravada. Claro que tem. Mas eu estou levando você a refletir que, em primeira circunstância, primeiro ponto que nós precisamos olhar para alguém talvez que está à beira do caminho, como o samaritano viu aquele homem, é que esse homem é fruto da separação nossa de Deus. Esse afastamento de Deus, isso está claro no texto bíblico. E essa faz parte da cosmovisão cristã, de que toda a fonte de mal é porque nós estamos afastados de Deus. Não é uma vez ou outra que as pessoas se perguntam: por que tanto sofrimento? Por que tanta morte? Por que tanta violência? Porque um menino como Arthur nasce prematuro e está agora na UTI lutando pela vida. Onde está Deus nessa história? As pessoas se perguntam. Deus sempre está presente, mas tudo isso é uma manifestação do nosso afastamento de Deus, nossa alienação, e nós estamos afastados dele, e afastado dele nós estamos à mercê de infelicidade,
culpa, ansiedade, depressão, doença, morte, dor, pobreza, sofrimento, maltratos, abusos, tudo vem porque nós estamos separados de Deus. Então, quando nós olhamos para alguém que carece da nossa ajuda, nós precisamos ter isso no horizonte, porque quando nós olhamos para alguém que carece da nossa ajuda, de alguma forma ele nos espelha uma situação humana que está longe daquilo para o qual Deus criou. E aí nós somos movidos a ajudar, porque Deus em Cristo Jesus me ajudou. Quando o samaritano age de forma misericordiosa, Jesus diz: faça tu mesmo. Ele não está dizendo que porque o samaritano fez, ele é salvo diante de Deus. Não está dizendo isso. Ele está dizendo para mim e para você que nós precisamos olhar para as pessoas com misericórdia. Misericórdia que alcança a aflição das pessoas. Talvez você chegue aqui aflito, e nós vivemos num contexto de muita cobrança, ansiedade. É impressionante adolescentes que vão para o ensino médio, terceirão, que vivem ansiosos, doentes, já estão em terapia. Eu fico pensando, no ensino médio, em terapia, eu penso como vai ser na vida profissional, onde a pressão é muito maior. E por que eles estão tão pressionados? Porque se colocam um peso sobre a vida de adolescentes, que eles precisam ser aqueles que vão mudar a história talvez da família, permanecer a história da família, ser os melhores de tudo, tem que passar no vestibular de todo que é jeito, e você vive pressionado, e crianças e adolescentes estão perdendo sua juventude nessa situação. Não estou dizendo que o jovem não precisa estudar, claro que precisa, mas existe um equilíbrio. Então nós vivemos num mundo que está separado de Deus, alienado de Deus, e toda a infelicidade, toda a situação de dor e morte vem por causa disso. Nos alienamos de Deus, nos separamos de Deus, nos separamos de nós mesmos. Quando Deus diz lá no Gênesis: Adão, onde estás? E ele se esconde. Nós temos que perceber que este esconder-se é um esconder-se de si mesmo. Agora nós temos um vazio em nós, uma angústia que não se explica, porque o mundo diz: se você conseguir vencer profissionalmente, você vai estar satisfeito, e as pessoas vencem profissionalmente e percebem que não estão satisfeitas. Se você conseguir um bom relacionamento, você vai estar satisfeito. Daí as pessoas entram para os relacionamentos, pensando que o relacionamento vai suprir todas as suas necessidades, e vez por outra, e sempre acontecem conflitos, e ela se percebe: não deu certo o meu relacionamento, então eu tenho que trocar de relacionamento, porque afinal de contas é o relacionamento que vai fazer a minha satisfação. Daí ela troca de relacionamento, e chega no outro relacionamento com a mesma expectativa: esse relacionamento vai suprir todas as minhas necessidades. Daí chega um momento, ele se frustra de novo com este relacionamento. Daí o mundo diz: tenta de novo. Daí você vai em terceiro relacionamento, e aí vai lá, tenta de novo e percebe que não dá certo também. Nós não nos damos por conta que o problema é que nós não vamos nunca suprir as nossas necessidades nos relacionamentos humanos. Nós vamos suprir a nossa necessidade na medida que a nossa alienação para com Deus é suprida, porque em Deus nós nos encontramos, sabe? E se você olha para Jesus, Jesus é o ser humano que nós queremos ser, ou devemos ser. O ser humano cujo inimigo o beija do rosto e ele não o xinga. Eu gosto de futebol. Ontem à tarde era para ser a final da Libertadores. E aí, você que não sabe, atualização futebolística, era Boca e River, a final de todos os tempos. E aí o ônibus do Boca chega no estádio e é apedrejado. Os jogadores são machucados. E a Conmebol, que é a Confederação de Futebol, transferiu até cancelar o jogo. E eu achei interessante um depoimento do Carlito Tevez. Quem foi do Corinthians sabe quem é. O Tevez disse assim: isso é um reflexo da sociedade em que vivemos. Interessante a leitura dele.
Pessoas acham que o futebol vai satisfazer as suas necessidades, suas alegrias, né? E quando não dá certo, aí se frustram. Daí parte para a violência. Jesus é o ser humano perfeito, porque mesmo em meio à frustração, Ele agiu cordialmente. Porque em Jesus nós encontramos quem nós somos, ou para o qual nós fomos feitos. Nós fomos feitos para sermos semelhantes a Jesus. Por isso Jesus é o segundo Adão, este que veio nos resgatar da morte e do pecado. Enquanto nós não percebermos isso, nós vamos buscar felicidade em tudo que é lugar, e não vamos encontrar, porque é só Jesus que nos dá ela. Porque quando Jesus entra na nossa vida, e eu não estou falando de um processo religioso, estou passando de um processo de relacionamento, onde eu digo conscientemente: Jesus, eu quero andar contigo, anda comigo. Aí você vai perceber as coisas que Jesus vai tirar da tua vida, vai mudar. E você vai perceber uma coisa que você não vai entender às vezes: como eu posso ter paz em meio à dor, ou alegria no sofrer. Porque nós não entendemos isso humanamente, porque humanamente isso é impossível. Mas em Jesus nós podemos ter essa compreensão, porque Jesus restaura essa alienação nossa para com Deus. Ele diz: em mim vocês podem ter vida. Percebe? Quando você vai ajudar alguém, você tem que ter essa dimensão clara, que a primeira situação que causa todo este sofrimento na vida das pessoas é porque elas e nós estamos separados da fonte da vida. Então, quando você vai ajudar alguém, você tem que ter essa compreensão de que estamos separados do Deus da vida, alienados do Deus da vida e de nós mesmos, e só em Cristo Jesus nós podemos suprir as nossas necessidades, e em Cristo Jesus nós podemos suprir as necessidades de outro. E por que a igreja é chamada a ajudar, a ser misericordiosa? Para mostrar e para que as pessoas percebam que existe algo maior do que nós vemos. Quando você ajuda alguém motivado pelo Evangelho de Cristo, você planta ali um sinal do reino. Quando você ajuda alguém sem esperar nada em troca, você ali implanta a ideia do reino de Deus que vem e quer suprir as nossas necessidades. A alienação de Deus, a alienação de nós mesmos, é aquilo que deve nos mover a servir o próximo, a servir aquele que tem necessidade. Alienação da natureza é outra parte da nossa alienação de Deus, nosso uso errado da nossa vida. A Bíblia diz em Romanos que até a natureza geme, esperando a redenção. Na doutrina, no ensino confirmatório, este ano, no primeiro ano, a gente ficou o ano inteiro falando da cosmovisão cristã. O ano inteiro. E uma das manifestações da cosmovisão cristã é a restauração, a última dela, onde Jesus vem e restaura todas as coisas. Quando nós agimos de forma misericordiosa para com as pessoas, de alguma forma o reino de Deus é manifesto ali, é manifesto naquele momento. Quando Jesus cura um paralítico, o reino de Deus era manifesto ali. Quando Jesus acolhe um pecador e diz: vai, não peques mais, o reino de Deus era manifesto ali. Então, queridos, quando nós olhamos para esta passagem do samaritano, onde Jesus diz: vá e faça tu o mesmo, nós só vamos fazer o mesmo na perspectiva que nós compreendermos que o ser humano está separado de Deus e precisa experimentar o amor dele. Não é outra coisa que vai solucionar o problema do ser humano, a não ser esta relação com Deus restabelecida. Eu já contei algumas vezes o meu testemunho, não é? Eu sou luterano desde pequeno. Fui batizado aos 2 meses, se eu não me engano. Mas meus pais, minha família, na verdade, era aqueles luteranos bem comum.
luterano submarino, sabe? Ele aparecia no Natal, sumia, daí na Páscoa, subia. Já viu? Cristão submarino? Assim nós éramos. E aí um dia, sentado num banco aí, numa cadeira, um pastor que chegou na comunidade novo disse: vocês não querem, estava eu e um amigo meu, vocês não querem fazer um grupo de jovens? Pode ser? Aí começamos a convidar a galera, a gente conhecia muita gente, né? E aí fizemos. Aí começou e um dia o pastor disse: quer fazer discipulado? Eu não entendi bem o que era, né? Pode ser. E aí fui, ele explicou o que era, e nesse processo Deus tocou meu coração e eu assumi um compromisso com Jesus. Deixar de ser apenas ouvinte, mas praticante da palavra dele. E aí era muito interessante, porque meus pais tinham um Fusca 72. E assim, eu ia de Fusca para a juventude, meu irmão ficava em casa, daí eu voltava para casa, com 18 anos, né? Depois com 18, não, com 17, tá? E aí, ele pegava o Fusca, levava os amigos para as festas, e eu ficava em casa. Coisas que eu fazia antes também. Um dia eu fui, logo depois que eu aceitei Jesus, eu fui com eles, sempre era comum, né? Vai fazer alguma coisa. E eu cheguei num lugar onde tinha essa festa, entrei assim, naquele tempo dava para fumar dentro dos ambientes ainda, né? Aquela fumaça assim, agradável, bem agradável, assim, cheio de fumaça de cigarro. Olhei assim, um casal que não era, um que era casado com outra e uma que era casada com outro, juntos. Pensei, daí eu olhei para o lado, pessoal bêbado já, meio caindo. Fui para o carro. No carro, entenda-se Fusca. Entrei no carro e disse assim: não é mais meu lugar. Ninguém nunca disse para eu não ir. Meu pastor já estava me discipulando há uns 2 meses. Ele nunca falou, não vai. E eu nunca digo para alguém, não vai em determinado ambiente. Você que tem que saber. Se Jesus vai com você, você vai. Se Jesus não vai, não vai. E aí, comecei a andar com Cristo naquele tempo. E desde lá estou com Ele. Meus amigos da festa, meu irmão aceitou a Cristo tempos depois, um outro amigo aceitou a Cristo, mas outros lá, tem um que está preso, tem um que está no 3º ou 4º relacionamento, se não me engano. Éramos em 6, porque aquele tempo podia. E aí, 6 num carro, quer dizer, né? Fusca é que nem Fusca é que nem carro de palhaço, né? Sempre entra mais alguém. 3 desses que não acertaram seu relacionamento com Deus tiveram sua vida destruída. Queridos, eu quero dizer para você, para terminar, você quer ajudar as pessoas, eu também quero, mas nós precisamos compreender um fundamento. Antes de tudo, as pessoas estão separadas de Deus, e nós somos chamados a ajudá-las. E na medida que nós ajudamos, nós temos que ajudar concretamente, sim, com auxílio financeiro se for preciso, material se for preciso. Mas nós não podemos esquecer que o fundamento de todo o sofrimento está na separação de Deus. Se nós não vincularmos o Evangelho com o cuidado e com a ajuda, nós vamos ser assistencialistas. E nós somos chamados a sermos misericordiosos, que levam o Evangelho para as pessoas. Eu não sei qual é o teu estado no relacionamento com Deus. Eu sei que Cristo Jesus quer restabelecer o relacionamento com Ele e quer nos fazer pessoas misericordiosas e aquelas que ajudam os outros, sabendo que nós somos em primeira mão instrumentos de Deus para a reconciliação com Ele. Então que Deus te ajude, que Deus me ajude a sermos instrumentos de misericórdia na vida de outros. Amém? Vamos orar? Santo Deus e Pai, obrigado por essa palavra de desafio.
essa história do samaritano, essa clareza de que estamos separados de Ti e que em Cristo Jesus nós encontramos vida. Que Tu, Senhor Deus, nos dê essa direção e essa convicção. Que Tu, nesta manhã, motive nossos corações e mentes para sermos aqueles que Te servem a partir do serviço ao outro, que Te glorificam a partir da ajuda ao outro. Assim, fala conosco também na ceia, e diante de Ti nós Te pedimos perdão pelas vezes que não agimos conforme Tu desejas. Assim, encha-nos com Teu Espírito Santo, para olharmos para as pessoas com misericórdia, com amor Teu, este amor que não espera em troca nada, este amor que acolhe o desprovido e o ajuda a andar também nos Teus caminhos. Assim, abençoa nessa manhã cada um de nós, no nome de Cristo. Amém. Quero te convidar para nós cantar o 165 do Inário HPD, Há sinais de paz e de graça neste mundo que ainda é de Deus, e as pessoas que são incumbidas de manifestar estes sinais somos eu e você, como agentes do reino de Deus. Número, então, 165 do nosso HPD, o Inário tradicional da igreja. Sinais de paz e de graça neste mundo que ainda é de Deus, em meio aos poderes das trevas, manifestam-se as forças dos céus. A terra mover-se no espaço, o sol a brilhar com fulgor, o arco estendido nas nuvens, são sinais de que Deus é o Senhor. O sinal mais claro e luzente foi erguido por Cristo Jesus, por amor ao mundo perdido, deu a própria vida na cruz. Cidade construída no monte, oculta não pode ficar, a luz por Cristo acendida deverá luzir e brilhar. Palavra que diz liberdade, anúncio de paz e perdão, abraço que aceita e sustenta, são luzes na escuridão. Ninguém, maldizendo as trevas, vencerá o reino infernal. Só a luz que por Deus foi acesa há de triunfar sobre o mal. Ó povo de Cristo na terra, não escondas a luz do Senhor, em todo o teu ser transpareça o bendito sinal do amor. Que em todo o nosso ser transpareça o bendito sinal do amor de Cristo. Amém? Nós vamos celebrar a ceia também hoje de manhã. Nosso Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, deu graças e partiu, e deu aos discípulos e disse: tomam e comam, este é meu corpo que é dado por vós, façam isso todas as vezes que se reunirem em meu nome. Da mesma forma, Jesus naquela noite, Ele toma o cálice, dá graças e diz: tomam e bebam dele todos, este é o cálice da nova aliança do meu sangue, que é dado e derramado por vós. Fazei isso todas as vezes que se reunirem em meu nome. E assim Jesus convida eu e você
a participarmos da ceia. Jesus, ele não exclui ninguém, ele não exclui nenhuma pessoa, e mesmo que você que não seja membro da comunidade é bem-vindo, você que talvez faça parte de outra comunidade cristã é bem-vindo, e o Senhor te convida a cear com Ele. E antes da ceia eu te convido a nós ficarmos em pé mais uma vez. E só existe uma palavra bíblica que diz para nós termos cuidado ao ouvirmos a ceia, que é tomar a ceia de forma indigna. E tomar a ceia de forma indigna pressupõe para a gente muitos problemas. E Paulo diz lá em Coríntios que tomar a ceia de modo indigno pode ser o fato de que muitos estão morrendo, muitos estão doentes no meio da igreja, porque se toma a ceia indignamente. É uma palavra extremamente intrigante e forte essa de Paulo. E como é tomar a ceia indignamente? Primeiro é você não acreditar de que Jesus morreu em seu lugar e Ele faz parte, quer fazer parte da sua vida. Se você não crê, melhor não vir, porque se você vem, você pressupõe que crê. Tomar a ceia indigna também é você se perceber alguém que tem problemas com outras pessoas, e conscientemente disso, você sabe disso, e não se compromete a resolver, porque a Bíblia também diz, se você ao vir ao altar de Deus, lembrar que algo há contra seu irmão, vá primeiro acertar aquilo, e depois volte ao altar. Com isso eu não estou dizendo para você não vir à ceia, eu estou dizendo para você sondar seu coração, sondar sua vida, porque a ceia, ela vem a nós de duas formas, como graça, perdão, amor imerecido nosso, amor por Deus que excede todo entendimento, que quer fazer parte em nossa vida tão fortemente como nós tomamos e comemos, assim como isso vai fazer parte do nosso organismo, assim Deus quer fazer parte da nossa vida com seu amor. É graça sobre nós, é presente a misericórdia de Deus sobre nós, mas por outro lado ela vem a nós como juízo, se nós não quisermos e conscientemente não quisermos viver aquilo que o Evangelho pede. Então, na verdade, quem decide é você. E eu quero dar um tempo para você. Se Deus nessa manhã trouxe-te pensamentos acerca de ações que você fez que foram erradas diante de Deus, pecados vieram à tua mente, eu quero dar um tempo para você, no seu lugar, em pensamento, chegar diante de Deus e lançar sobre Ele aquilo que talvez venha em seu coração. E depois eu quero orar com você. Oramos? Santo e amado Deus, Tu nos convida a vir à ceia, este momento que de uma forma misteriosa Teu corpo, Teu sangue está presente aqui. Senhor Deus, diante da Tua santidade, do Teu amor, nós reconhecemos que somos pecadores. Pecamos em palavras, em pensamentos e em ações. Não amamos como devíamos amar, não cuidamos dos outros como devíamos cuidar, não somos misericordiosos como devíamos ser. Temos dificuldades de relacionamentos, tendo em vista que o mundo que vivemos está separado de Ti. Perdoa-nos por isso. Perdoa-nos o nosso pecado que, antes de mais nada, antes de ofender outra pessoa, ofende a Ti mesmo. Por isso te pedimos perdão. Que Teu sangue precioso derramado na cruz venha limpar nossos corações e mentes, venha lavar nossa culpa, e diante de Ti nós a lançamos, pedindo que Tu tenhas misericórdia de nós, e que Teu amor seja manifesto em nossa vida. Ó Senhor Deus, abençoa-nos, guarda-nos em nome de Jesus, e juntos nós queremos orar, a oração que Tu mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus diz na sua palavra: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu declaro na sua vida então, se você confessou seu pecado, sinceramente se arrependeu, isso pressupõe mudança, porque arrependimento é mudar, remorso é você ficar triste com aquilo que você fez e continuar fazendo. Arrependimento é mudar. Se você sinceramente se arrependeu, eu declaro na sua vida o perdão de Cristo, e Ele te convida então para vir à ceia e celebrar com Ele. Então convido você a sentar. Então nós vamos fazer da forma que nós sempre fazemos, não é? Vamos fazer 2 fileiras, as fileiras vêm, se servem, os irmãos aqui servem para você e depois volta para o banco. Se alguém não tem condições de vir à frente, você aguarda, no final a gente leva até você. Enquanto isso, o louvor vai nos conduzir a alguns hinos. Então quem quiser vir, é bem-vindo à ceia do Senhor. Culto passado, a oferta deu R$ 1.425. A oferta de hoje, o destino era para o Fundo Sinodal de Missão. São projetos que o Sínodo tem para missão, seja igrejas ou plantação de igrejas. Convidamos você para o culto dia 2 de dezembro, próximo domingo, às 9h30, aqui na igreja. E hoje à noite, às 19h30, no Centro Evangélico, todos são convidados. Também nós queremos convocar e convidar todos os membros para dia 29, isso é quinta-feira, para a Assembleia da Comunidade, que acontece às 19h30 no Centro Evangélico. Essa Assembleia é com confraternização. Eu sei, quando você ouve a palavra Assembleia, você já pensa assim, 3 horas de reunião. Não vai ser tanto, vai ser só 2h59, não, brincadeira. A gente tem feito as reuniões um pouco mais dinâmicas para que a gente tenha tempo de confraternização. Então assim, venha, participe, para você se inteirar também daquilo que a comunidade tem passado, como estão as finanças da comunidade, é o orçamento que vai ser votado. Então venha participar. Todo membro tem direito a voto, ok? Todo membro tem direito a voz. Então você é convidado a estar conosco, ok? Quinta-feira, às 19h30, no Centro Evangélico. E também convidamos para o Café de Advento, que é dia 1º de dezembro, às 15 horas, no Centro Evangélico. Este café, ele é destinado para o Hospital Samária. Então, todos que quiserem auxiliar também, vindo no café, também estão auxiliando o Hospital Samária, ok? Eu quero convidar para nós ficarmos mais uma vez em pé, e depois recebemos a bênção de Deus, e irmos para nossas casas também, celebrar o domingo com as nossas famílias. Oramos. Santo Deus, muito obrigado por essa manhã, obrigado por este momento de culto, pela Tua presença aqui, que Tu nos abençoe neste domingo, que Tua graça esteja conosco, que Teu poder se manifeste em nossa vida, e que nós possamos ser agentes de misericórdia na vida de outros. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Antes da bênção, lembrando que no final aí na saída do lado direito, nós temos as caixas para o Natal na caixa de sapato. A verdinha é para menino e a vermelha é para menina. Dentro dela está toda a explicação para você nos ajudar. Então só pode pegar a caixa e já ler o manualzinho e você vai entender como fazer, e que Deus motive você também a ajudar. Nós precisamos no mínimo de 500 caixas de sapato este ano. Então nos ajude, leva mais de uma se for preciso, ok? Vamos também agora sair na bênção de Deus. Estende tua mão à frente assim como sinal de necessidade, né? Diante de Deus, e assim quero rogar bênção sobre a tua vida. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto, e que Ele derrame sobre ti a presença dEle, hoje e sempre. Amém. Fecha a mão, traz para o peito. Tem um texto que eu tenho dito, né? Aquilo que o Senhor abençoa. Já sabe também. Aquilo que o Senhor abençoa,
abençoado está para sempre. Não é banalização da bênção, mas é a certeza que se permanecemos no Senhor, Ele estará conosco. Amém? Deus abençoe você, um bom e abençoado domingo. Dê talvez um abraço. Obrigado, um abraço. Convide alguém para almoçar, se você não tem companhia para almoçar. E Deus abençoe você. Bom domingo. Obrigado ao Ministério de Louvor. Você assistiu Culto Evangélico Luterano. Oferecimento: Farmácias Gembala e Riomed. Serviços de Torno Metzler. Royal Ciclo.